A transmissão da tradição judaica está ligada, evidentemente, com o Holocausto. Eu tomei conhecimento disso quando eu tinha 14 anos. E ainda existiam os resquícios do Holocausto. Na cabeça dos judeus, o medo do Holocausto. Eles repetir-se. Todo mundo pensava que isso vai se repetir, mais dia menos dia. Isso eu estou falando quando eu tinha 14 anos de idade. Isso significava que meu pai não falava absolutamente nada sobre o Holocausto. Era trancado, para não transmitir o medo dos filhos. Nós estamos no Brasil. O Holocausto foi na Alemanha, foi na Europa, foi na Polônia. Mesmo assim, eles tinham medo que amanhã pudesse acontecer de novo. Eram 20 anos. A família dele tinha sido dizimada. Então ele não transmitia isso. A história da minha família eu conheço, são famílias coincidentemente vindo da mesma origem, do mesmo local, porém vidas totalmente diferentes, por incrível que pareça. A família da minha mãe é uma família maior, eles vieram de uma cidadezinha chamada Lodz, na Polônia, na época de 1937. A família veio para cá e depois, aos poucos, o resto da família foi se incorporando e ficou uma família relativamente grande e todos eles vieram para São Paulo. Eles vieram antes, inclusive, da questão do extermínio, do Holocausto, coisas desse tipo. O meu pai, basicamente, tá certo? Também de uma família, de uma cidadezinha muito próxima a Lodz, coincidentemente, né? Ele saiu antes de 1935 da Polônia. Ele saiu com uma ideia na época, pela questão de perseguição que já existia há muito tempo, desde a Primeira para a Segunda Guerra Mundial, houve perseguições judaicas na região da Europa Oriental, ali naquela região da Rússia, da Polônia, e havia muita perseguição. Então havia um conceito, como judeu, de que deveriam voltar para sua terra. Isso em 1932, 33. Chegando meu pai, por questões ideológicas, de sionismo, representa a procura de Israel. Sion, vem de sionismo, certo? Então, eles tinham um ideal de que deveriam estar na terra deles. Baseado nas questões religiosas, não existia Israel à época.
existia apenas a Palestina. Então se falava ir à Palestina. Então o que aconteceu? Meu pai pegou, junto com outros jovens idealistas, fugiram da Polônia, ou saíram da Polônia, não é bem fugir, saíram da Polônia e foram para a Palestina. Na época, a Palestina era dominada pelos ingleses. No começo, o governo britânico permitia a entrada, aos poucos foi restringindo, mas meu pai foi na leva em que foi permitida a entrada dele lá. E ele foi para a Palestina. Meu pai foi um dos fundadores de Israel. Mas também, em termos pessoais, ele era uma pessoa muito radical. E lá ele sofreu perseguições pelos ingleses e teve que sair de lá por vários motivos. Antes da guerra, em 1938, meu pai saiu de Israel fugido. Ele passou, você já deve ter ouvido falar numa prisão chamada prisão de David. É uma prisão famosa em que as pessoas ficavam presas lá pelos ingleses. E meu pai foi preso. Saiu da prisão e saiu de Israel e foi para a Inglaterra. Por questões da guerra, a Inglaterra estava sendo bombardeada na Segunda Grande Guerra. Então ele não tinha interesse em ficar na Inglaterra. Então ele pegou um navio e esse navio não pôde seguir para Israel de volta e veio parar em Santos. Eu vim de uma família católica, estudei em colégio de freiras no Bom Retiro, mas eu sempre fui muito questionadora. Tinha algumas coisas que eu não concordava, que eu queria perguntar, queria entender. E as respostas que eu sempre recebia é porque é assim, porque tem que ser assim. E aquilo nunca me satisfez, mas também não criava confusão, só fazia o que tinha que ser feito e pronto. Não era exatamente aquilo que me completava. A minha mãe é amazonense, meu pai carioca. Aí eu fiquei em Manaus, nasci em Manaus por um ano mais ou menos, mas fomos para o Rio, onde a família toda do meu pai morava. Aí meu pai meteu na cabeça que queria criar as filhas em São Paulo, porque era melhor nível de educação, tinha as melhores escolas e tal. Mas eram funcionários públicos, então não podiam pedir a transferência, Manaus, São Paulo. Aí fomos mandados para Brasília, moramos lá por um ano, porque foi essa a condição para depois eles serem transferidos para São Paulo. Na época, o mar, todo o mar que vinha com relação à questão da Europa, era bombardeado pelos alemães. Então os navios seguiam via Santos, vinham para cá. Depois que seguiam para lá, para inverter a posição de chegada. E chegando aqui, ele parou aqui e não conseguiu sair daqui, em Santos. Certo? Aí se comunicou com outros judeus, tem essa ramificação, e aí disseram, não, então ok, você quer ficar, fica. Então ele ficou aqui, não tinha meios de se locomover e não podia ir. E aqui ele foi, meu pai era metalúrgico. E aqui não tinha emprego para mecânico na época, muito menos para quem estava voltando da guerra. As restrições eram muito grandes de empregar, principalmente na época de Getúlio, que tinha certas restrições com relação aos judeus, então era proibido o tipo de trabalho. Então ele continuou como mecânico, trabalhando aqui, juntando as famílias no Bom Retiro. Ele conheceu a minha mãe. De lá, aí casou e eu cheguei. São 10 anos de diferença, né? Eu e José. Eu tinha 14. Então foi aquela confusão. Meu pai não queria, é muito nova. A família do José não queria, talvez porque eu não tinha nascido judia, mas a gente ali firme, forte, forte e firme. A turma foi cedendo e não teve jeito, né? Meu pai com a minha mãe, começaram a vidinha deles e ele continuava como um metalúrgico, um empregado comum, recebendo salário mínimo, como na época, e não mexia com comércio. Muito bem. Mas passava fome, como toda pessoa que vive de salário pequeno, como é um empregado normal. E ele pegou e foi para o interior. Ele falou, você vai para o interior do Paraná e lá você se vira. A única família judia da cidade era ele. Não conhecia mais ninguém. Nenhum judeu. O ensinamento básico do meu pai é com relação à transmissão da tradição. A tradição tem que ser de pai para filho e assim sucessivamente. E foi o que ele fez. Até mesmo para os netos, que meu pai ainda sobreviveu e conseguiu segurar os netos no colo. A Juliane
e o Marcelo e o Maurício. Os três estavam vivos antes de ele morrer. Então ele viu aquilo tudo. E a tradição seguiu com ele junto em certas circunstâncias do judaísmo. Eu tenho 2 irmãos, o Marcelo e o Maurício, e a gente sempre frequentou a comunidade judaica lá de São Paulo. Lá, na verdade, é muito mais natural, né? Porque a comunidade é grande, então, assim, existem bairros judaicos, existem escolas judaicas, clubes, supermercados, assim. A comunidade, ela é realmente muito mais forte do que aqui, é maior mesmo, né? Assim, até São Paulo é maior, né? Tem mais gente, então é uma coisa bem natural. Toda sexta-feira, o encontro da família com os meus na casa da minha avó, e eram todos os primos, os tios, e a gente fazia um jantar depois do Shabat. Então, assim, era o nosso programa de sexta-feira. Isso, até a minha avó falecer, aconteceu. Então, quando eu era adolescente, tinha as festinhas, os aniversários que a gente ia depois de ir pro Shabat, pro jantar, né, na casa da minha avó. A minha mãe sempre continuou na religião católica. No dia que eu tive que fazer uma cerimônia, um pouco antes de casar, a gente toma um banho de imersão, que ali se torna uma pessoa judia perante várias rezas e tal. Nessa situação, eu estava com a minha sogra e com a irmã dela. Minha mãe também acompanhou. Só que minha mãe não entrou, porque minha mãe não era judia. E quando eu saí, minha mãe estava lá, sorridente, com uma amiga de faculdade que também era judia, amiga minha. Coincidentemente, a menina era judia. Depois de anos, isso aconteceu há uns 8 anos atrás, minha mãe já era muito falecida. Eu fui visitar essa amiga, Yara Castan, um amor de amiga, em Porto Alegre, e ela me contou um episódio que, enquanto eu estava na sinagoga, né, na mikvah, fazendo esse ritual, a minha mãe disse para a Yara: vamos comigo numa igreja? Que tinha uma igreja do lado. E a Yara foi com a minha mãe, eu soube isso há 8 anos atrás. E minha mãe sentou, rezou e ajoelhou. Depois ela disse para a Yara: eu estou pedindo a Deus que minha filha seja muito feliz. Naquele momento, ela foi para a religião dela, pedindo para a filha dela ser feliz em outra religião. Isso precisa de uma grandeza muito grande, de uma grandeza de caráter muito iluminado. A minha mãe foi uma pessoa especial. Meu pai nunca foi uma pessoa religiosa, no sentido lato da palavra, no sentido amplo da palavra, né? Ele tinha espiritualidade e ele tinha um fundamento que eu segui e transmiti para a minha família, que é a tradição. A questão religiosa é uma questão pessoal, íntima de cada um. A tradição religiosa, a sequência, os ensinamentos que vêm dessa origem, dessa tradição, é que são ensinados. No dia do seu regozijo, na sua festa e nas suas luas novas, devereis soprar com trombetas sobre as suas oferendas e sobre o sacrifício das oferendas de paz, e eles deverão ser para vós como recordação perante vós, Deus: eu sou o eterno nosso Deus. Stavri Maranam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri agafen. Amém. Na minha família, eu tinha, né, essa minha avó judia e tinha a minha avó católica. A gente sempre viveu muito as duas religiões, né? Era uma coisa assim, engraçada até, né? A gente comemorava o Hanukkah, comemorava o Natal. Comemorava a Páscoa, comemorava a Pessach, as datas são parecidas, né? Apesar dos significados serem diferentes, mas pelo calendário as datas são parecidas. Mas eu sempre tive isso de
de me enxergar mais judia do que católica, apesar de que a influência era a mesma das duas religiões. Durante muito tempo eu toquei nos serviços religiosos. Ainda toco, né? Mas eu fazia isso com muita frequência. Então, para mim, faz muito mais sentido eu participar de todas as cerimônias ou do próprio serviço religioso de Shabat tocando do que rezando, do que falando, do que, enfim. Para mim faz muito mais sentido. E o judaísmo tem isso muito forte. Se você for assistir, se você puder assistir um serviço de Shabat, você vai ver que é tudo cantado. Pouquíssimas coisas são faladas, então para mim faz muito sentido. Eu gosto, assim, eu sempre gostei da cultura judaica, então assim, eu gosto das músicas que também, as músicas que não são, as músicas são festivas, que não são só religiosas, mas eu tenho assim um carinho especial pelas músicas religiosas, pelas músicas de Shabat, que são lindas, incríveis, e que para mim, claro, né, elas encurtam o caminho, encurtam a distância que você tem de Deus, né? Você consegue chegar ali mais pertinho com a música. Eu tenho essa sensação, tenho esse sentimento. Coisas da religião judaica me atrai demais, que é a família, tudo gira em torno da família. Sempre que possível, as comemorações são feitas em família, eu sempre achei isso muito bonito. E a minha família, particularmente, de solteira é pequena, porque eu só tenho uma irmã, e a do José é enorme, né? Então, era muito bom estar com todo mundo. Nas festas judaicas, meus pais, minha irmã, iam todos para a casa da minha sogra. Nas festas católicas, minha sogra, a minha cunhada com todos os filhos, a mãe da minha cunhada, todos judeus, iam todos para a casa da minha mãe. Então, era um ano de comemoração com duas famílias de religiões diferentes. Então, a gente seguiu essa tradição, eu e o meu irmão. Meu irmão veio para São Paulo, casou com uma judia antes de mim. Daí, a maior dificuldade que ela não citou, de aceitar eu casar com uma não judia, e eu fui o primeiro filho, era o mais velho. Então, o primeiro filho mais velho, mais ainda teria que ser com mulher judia, para descendência. A tradição é assim, descendência, certo? Pai judeu, mãe judia, filho de mãe judia, judeu. Era a sequência. E não estava corrompida aí, porque a filha não seria de mãe judia, se tivesse um filho, um neto. O neto não seria judeu. Esse é o grande problema. Daí você imagina os contrastes que existiam para que a gente passasse por esse período de convencer. Isso significa que a religião é importante, mas não é o fundamento da vida. Ela te ajuda a você suportar, você tem que ter a sua crença, acreditar no que você quer e assim vai para frente. A gente está aqui na festa de Rosh Hashanah, que no caso seria a festa de Ano Novo no calendário judaico. E a gente está comemorando o ano de 5.779 e a virada do ano de 5.778 para 79 foi por volta das 7h58, por aí. A gente reúne os amigos e família aqui nas casas das pessoas, tem umas refeições e tal. A minha filha Luísa, ela também está sendo criada dentro do judaísmo. Então, assim que ela nasceu, a gente fez a cerimônia de Brit Milá, que é como se fosse é uma cerimônia para dar o nome judaico para a criança. E a gente fez em casa, com a comunidade, com os amigos. Foi super legal, ela tinha meses, né? Era bem pequenininha. E aí, desde então, eu tento inseri-la assim, dentro das nossas possibilidades, né? Dentro da comunidade. Ela tem uma avó católica também. E ela é inserida também no catolicismo. Apesar dela não ter muita identidade com a história mesmo, né? Acho que até, claro, por influência minha, né? Ela mora comigo, não tem muito por onde correr, né? Mas ela
tem o conhecimento e a turma da escola dela, por exemplo, está se preparando para a primeira comunhão. Então ela vive isso, né? Ela sabe que existe as outras possibilidades, ela pode inclusive não fazer nenhuma das duas. Eu dei aula várias vezes em várias escolas municipais com relação ao Holocausto. Nós fizemos uma grande divulgação do Holocausto, a primeira vez que foi feito aqui no Ceará, ninguém nem sabia o que é o Holocausto, que história é essa. Isso foi feito durante alguns anos que eu fiz essa transmissão e hoje continua. O Holocausto chama-se Nunca Esquecer. A palavra holocausto não significa isso, mas ela transmite a sensação de nunca esquecer. Porque não se esqueça, os últimos vivos estão subindo. São 80 anos. Quando chegar nos 100 anos, os que estavam sobrevivendo vão morrer. E só a história vai contar. Só a transmissão vai contar. Tive um momento que eu me afastei completamente da minha fé, porque eu sou viúva. Eu perdi o meu marido quando a minha filha tinha 7 meses. Então foi uma coisa muito difícil de entender. E na época, para mim, me pareceu assim uma coisa tão injusta, né? Porque eu tinha, sei lá, 2 anos de casado, um ano e meio de casado, estava com um bebezinho. Me pareceu uma coisa tão injusta que eu realmente, eu segui a religião, segui os ritos tradicionais que a gente segue no luto, né? A religião, ela foi um apoio para mim nesse sentido, mas depois desse momento, assim, que foi um choque, né? Assim, depois do velório, do enterro, passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim, quando eu comecei a me recuperar daquilo, né, de voltar a enxergar as coisas como elas realmente são, eu me afastei da religião, porque eu não conseguia entender aquilo. Por quê? Por que acontece um negócio desse? Eu sempre tive uma conexão, sempre estive dentro da comunidade, toco nos serviços religiosos, frequento o Shabat. Por quê que eu estava passando por isso? Aí eu realmente resolvi não mais fazer mais nada dentro do judaísmo, e assim eu fiz durante 1 ano e meio, assim, realmente me afastei, me revoltei, inclusive não participei de nada, de nenhuma festa, de nenhum Shabat, de nada. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo que é assim, aquilo ali aconteceu. Então, nada que eu possa fazer vai mudar. A diferença é como é que eu vou enxergar isso, entendeu? Eu posso ficar achando que Deus é o culpado, que Deus não existe, que religião não é uma coisa que inventaram, ou eu posso achar que não, que de repente existe um porquê, talvez um dia eu saiba, talvez não, né? Enfim, mas que a vida é mais, não é só aquilo ali. Aquilo ali foi um momento que impactou muito, mas aconteceu e eu vou continuar vivendo. E aí veio esse outro lado da religião que abraça a gente e fala, olha, fique calma que vai dar tudo certo. A essência é a religião, é você acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, não tem religião. Esse é o primeiro princípio judaico, acreditar em Deus, Deus único. A minha experiência é muito clássica. Eu sou judeu. É só isso. É o suficiente. Por que o judeu é tão perseguido? Porque ditadores detestam quem questiona. E o judeu é muito questionador. Então existe inclusive um dito que diz que um judeu sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Porque você nunca aceita verdades de cima para baixo sem perguntar por que eu tenho que fazer isso ou por que eu tenho que ser assim. A comunidade aqui, essa atual, se estabeleceu em 92, porque sempre teve judeus no Ceará, né? Inclusive década de 40, algumas pessoas que fugiram da guerra na Europa, algumas vieram para cá. Mas assim, uma comunidade organizada, como a gente tem hoje, começou em 92, quando o Abraham Yeret, que era um rabino israelense, ele veio para o Brasil e resolveu se estabelecer aqui. E haviam alguns grupos de judeus e de cristãos novos que se reuniam isoladamente. Ele conseguiu unir esses 2 grupos e publicou no jornal aqui do estado um convite
para que os judeus, os simpatizantes, os descendentes se reunissem para comemorar Hanukkah. Ele convidou essas pessoas a participarem dessa festa e muita gente foi. E a partir daí a gente lançou o embrião da comunidade judaica. Eu nasci numa família judia. Meus pais, os dois nasceram em família católica e eles se converteram. Mas eu sempre cresci nesse meio, no meio do judaísmo. E o judaísmo faz muito sentido para mim. Eu sou judia e sempre vou ser. Então, para mim, faz parte de quem eu sou. O judaísmo, ele não é só uma religião, né? Ele é uma cultura. Faz parte de algo muito maior. Então, eu acho que não ser religiosa não me faz não ser judia. O movimento juvenil judaico, o Rabbonim Dror, é um movimento internacional que nasceu há muitos anos atrás, quando jovens decidiram que precisavam levar o judaísmo para jovem, de jovem para jovem. Quando eu conheci o Saulo, ainda não existia a comunidade aqui. Ele começou a me mostrar, me deu alguns livros. Na época, a gente não tinha filhos ainda, eu pensava, não, se nós tivermos filhos, assim, eu quero criar na religião judaica. A gente foi fazer o nosso processo de conversão em 95, 96, né? Então veio um rabino, né, que veio várias vezes, nós fizemos, estudamos, e aí fizemos o processo, né, de conversão. 30% da população de Portugal era de judeus. Você imagina Fortaleza hoje, quase tem 6 milhões de habitantes, vamos arredondar por aí. Imagina 30% de judeus, 1.800.000 pessoas. E muitas dessas pessoas fugiram para o Brasil. Então, muitas famílias brasileiras têm origem judaica. E a família da minha mãe é uma, né? A família da minha mulher também tem. Na minha família, por exemplo, só eu que retornei. Mas é uma coisa que toca você não explica isso, né? Os rabinos dizem que chamam de Nefesh Yehudi, é uma alma judaica. Você tem uma alma judaica que ela vai se manifestar em algum momento. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher qiddashanu b'mitzvotav, v'tzivanu le'hadlik ner Hanukkah. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nissim ala avoteinu, bayamim haem gizman azeh. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus e do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste acender as velas de Hanukkah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus e do universo, que realizaste milagres aos nossos antepassados naqueles dias, nessa época. Amém. A celebração de Hanukkah para o judeu significa celebrar a vitória da luz sobre a escuridão, fazendo assim uma metáfora sobre o bem vencendo o mal. Para a nossa família, a gente acende todos os dias em casa, com as crianças. O candelabro normalmente tem velas coloridas, né? Assim, eles sempre têm aquela coisa, você acende um dia. Aqui a Rebeca e o Augusto sempre, eu acendo hoje, você acende amanhã. A gente faz comidas, né? Comidas tradicionais, normalmente são comidas, a gente come sonhos, normalmente tem alguns pratos que são feitos com óleo, né, para poder lembrar, tipo frituras. É uma festa alegre, né, uma festa de luz, assim, você não pode usar, por exemplo, a luz que você acende não pode ser usada ela é usada para lembrar, realmente para lembrar, né, daquele milagre. O Dror para mim é um filho. Somos muito pequenos, uma comunidade muito pequena. E trazer esse movimento foi muito especial, porque trazer os jovens para estar dentro dessa vivência judaica, a gente se preocupa porque desde o nascimento da comunidade sempre foi com muito esforço se manter, porque são muito poucos judeus aqui em Fortaleza. Então, o Dror, hoje minha maior vivência judaica é no movimento. Né? E eu me dedico muito a isso. Eu tive muita dificuldade, muitas vezes, em ambiente de trabalho. Eu era a única judia, eu trabalhava numa empresa onde eu era só eu e outra menina de mulher, quer dizer, a maioria homem, e sempre tinha aquelas coisas, aquelas piadinhas, aquelas besteiras, a falta de conhecimento de algumas coisas quando acontecia,
vamos supor, sei lá, acontecer alguma coisa lá em Israel, alguma coisa da questão palestina, entendeu? Aí, quando saía a notícia no jornal, aí no outro dia chegavam com aquele negócio. Mas, assim, confesso que algumas vezes me incomodava um pouco, assim, porque eu me sentia, assim, meio, sabe, aquela coisa do preconceito, do deboche. O cristianismo, ele nasceu como uma seita judaica, né? Jesus era judeu, os discípulos dele eram judeus. Então, existe algumas coisas parecidas e muitas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu vou te dizer assim, você pegar numa reta de 0 a 100, a gente coincide em 1% e desse 1% a gente diverge em quase tudo, né? Então, apesar de acreditarmos no mesmo Deus, aí a partir daí já começa a ter interpretações e mudar. Então, o desconhecimento gera quando as pessoas às vezes pensam que conhecem sem conhecer e emitem opiniões que não têm fundamento nenhum. Era muito interessante quando tinha feriado católico, né? Tipo assim, Natal, feriado católico e feriado judaico, né? Sempre nas festas judaicas, por exemplo, no Yom Kippur, que era um dia que realmente eu tinha que faltar, porque eu jejuava e tudo. Aí era o drama, negociar, né, com o gerente. No estatuto da empresa, depois de muito tempo eu fui olhar, tinha um item lá que dizia, né, que os feriados religiosos de outras pessoas, de outras religiões, eles tinham que ser respeitados. Só que ficava aquele negócio. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, tu quer feriar nos feriados judaicos e nos feriados católicos? Eu digo, não, eu só não posso. E muitas vezes eu era a única, por exemplo, Natal, que tinha que alguém ficar lá de plantão. Eu ia, entendeu? Mas sempre ficava aquela coisa, né? Mas assim, esse tipo de coisa você se acostuma, né? Você não adianta, quer dizer, eu vou ficar tentando provar para todo mundo isso ou aquilo. No final, assim, eu acho que hoje eu sou aposentada. Me aposentei o ano passado. Assim, eu acho que no final das contas, eu trabalhei 33 anos na mesma empresa. E as pessoas já se acostumavam, já sabiam. Eu fiz uma viagem em 2015, que é uma viagem patrocinada pelo governo de Israel. E foi engraçado porque eu percebi que a maioria dos judeus são judeus porque eles nasceram numa família judaica. Mas eles não têm vivência. Eles não vão numa sinagoga, eles nunca foram. Os jovens, a maioria não tem essa vivência. E aí, como vai ser daqui a um tempo? Será que isso vai sumir, né? Será que essa vivência em comunidade, a conexão com a religião, vai continuar? A gente esteve recentemente em Portugal e eu fui no supermercado lá. Tem assim um corredor inteiro de produtos judaicos, você fica maravilhado. É muito fácil você viver, ser judeu num país como esse, que você tem tudo ali fácil à mão, né? Você tem sinagogas grandes e tal. Mas aqui, para a gente que vive aqui no Ceará e que tem essas dificuldades, tem aplicativo de celular que você baixa e ali no supermercado você consulta o que é kasher e o que não é. Normalmente, você encontra um produto kasher, ele é identificado por uma marca do rabinato, tem um selo do rabinato ou então um círculo com um U dentro. O governo de Israel, ele tem vários programas e eles incentivam muito que jovens vão para lá conhecer. E eu fui no que chama Taglit, que na época era para jovens de até 18 anos. A gente passa por várias cidades, conhece a história e se conecta um pouco com Israel, com o judaísmo, com outras realidades também. O judaísmo dá liberdade para você, aquela coisa de você questionar. Para você ter uma ideia, eu acho que Jesus só teria nascido no judaísmo, que é uma religião que permite e que incentiva o questionamento. As pessoas têm uma ideia de que o judeu não gosta de Jesus, mas Jesus é um típico judeu reformista, reconhecido, vamos dizer assim, porque ele foi um questionador. Então, eu digo muito isso, a única religião que permitiria uma coisa dessa seria o judaísmo, que é uma religião que exige que você questione, que você não aceite. Minha mãe sempre me ensinou que a melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus. E é diferente para cada um, então você tem que se encontrar. E acho que esse pensamento foi mesmo muito da minha criação.
Desde pequeno, nas aulas de geografia e história, com o Atlas, né? Eu passava com dedos assim, onde eu quero ir, quando poder ir. E sempre tive essa vontade de vir para esse lado do mundo. Meu sobrenome é Naé, a origem é da Espanha. E quando foi a época da Inquisição, né? Eles tinham que ou fugir, né, de lá. E eles se espalharam, e cada irmão foi para outro lugar. Então, parece que eram 3. Os 3 eram rabinos, bem conhecidos, parece. E então, um parece que foi para a Polônia, o outro foi para, se não me engano, foi para também por lados de lá, Alemanha, e o outro foi para a Turquia, que é a minha família. Eu sou a 2ª geração no Brasil. Meu pai e minha mãe já nasceram no Brasil e os meus avós, eles vieram depois da Primeira Guerra Mundial. Eles também passaram pela Primeira Guerra, onde havia também ainda muita perseguição aos judeus, né? Existiam o que a gente chama dos pogroms, que eram perseguições nos vilarejos. E aí, assim, nessa fase, os meus avós, que já eram casados, os avós paternos, vieram da Polônia para o Brasil através de uma carta, de um chamado de um outro familiar. E dessa forma eles conseguiram entrar no Brasil. Ao lado da minha casa, na minha infância, quando eu estava com 10 anos ou menos, que eu fui criado dentro de uma Mahabará também, né? Assim, eu nascia dentro de uma Mahabará. E ao lado da casa dos meus pais tinha uma sinagoga. Eu cresci dentro da comunidade judaica. Eu, desde criança, eu estudei numa escola que era de origem judaica. Era uma escola onde metade do tempo letivo eu estudava hebraico e metade eu estudava português. E a gente não estudava só a língua, a gente estudava a geografia, a gente estudava a história, a gente estudava a Torá. E era uma forma também da gente perpetuar a identidade judaica. Especialmente quando tem filhos, você quer que eles seguem no que você viu, de onde você viu, porque eles também viram, faz parte disso. E 13 anos ele vira de menino para homem, né? E uma passagem, né? Aí ele pode fazer uma parte de uma fila, fila prayer. Para fazer essa fila você tem que juntar 10 pessoas, né? Então com 13 anos ele pode fazer uma parte, ele pode ser contado como minyan, minyan quer dizer que conta 10 pessoas, né? Então ele pode fazer parte disso. Toda sexta-feira eu chegava mais cedo, né? Porque toda sexta-feira tem o Kabbalat Shabbat, que são as rezas da semana. Aí eu e meu morê, a gente chegava antes e a gente estudava uma parte. A gente primeiro lia transliterado, né? Porque como a gente mora aqui no Brasil, tem mais contato com português, a gente primeiro lia na nossa língua, mas em hebraico, transliterada. Aí depois a gente passava para hebraico e foi muito legal ter a experiência de toda a minha família aqui reunida, ganhar muitos presentes. A minha paraxá... Como chama? A Harimot, que é quando vai ter um sacrifício e existiam 2 cabras idênticas, uma ia para Deus e outra ia para Azazel, que não existe algo que seja. Então a gente diz que é uma que vai para um lugar que é não Deus, que não é Deus.
Aí faz esse sacrifício e pela parte mais o significado é que você que faz as suas escolhas. Se você quer ir para um caminho que vai para Deus, ou se você quer ir para um caminho que vai te beneficiar, ou se você vai para um caminho que não vai te beneficiar. E é tipo, quando você traz 13 anos, é tipo isso que você basicamente é como se fosse 18 anos. Cada festa tem uma culinária diferente, então para a época da Páscoa e do Ano Novo, tem um prato que os judeus ashkenazitas gostam de comer, que é o gefilte fish, que é um peixe que é um bolinho de peixe cozido. E quando eu era criança, você faz essa comida, você mistura 2 peixes, um de água doce e outro de água salgada. E as peixarias, assim, rapidinho ficavam seus peixes. Então, as minhas tias compravam os peixes e colocavam dentro da banheira. E os peixes ficavam vivos até chegar o momento de abater o peixe para elas poderem limpar e cozinhar. Só que assim, naquela época elas faziam tudo à mão, né? Hoje a gente tem todos os processadores, tudo isso que é muito mais fácil. Elas faziam tudo na mão. E a briga era saber quem que fazia o peixe mais gostoso. Essa tia, aquela tia. Então sempre era a comida era um momento assim de muita de orgulho e de Deus me livre se ela falava que o peixe da outra era ruim, Todas as condições foram adversas. Todas. Certo? Desde a infância até o casamento. Ou seja, nessa fase toda, são 30, 40 anos, 30 anos que eu me casei, dessa fase toda eram adversas. Não estava, muito pelo contrário. Tudo era voltado para não seguir a religião, para não ter nenhuma condição judaica na história, nenhuma tradição, nada. Eu morava, primeiro, fui criado com 1 ano de idade no interior, onde não existia judeu, Segundo, saí de lá, vim para cá, entrei numa escola protestante, certo? Fiquei interno numa escola protestante. E depois, o problema do casamento, em que tudo poderia levar a sair da religião judaica e ir para a religião católica, que tem esse aspecto que não foi levantado, mas existia essa possibilidade, se por acaso a coisa se tornasse tão proibitiva. Mas eu mantive uma tradição. Por quê? Eu tinha uma ligação muito íntima com meu pai. Esse é o grande segredo, com meu pai e com minha mãe, principalmente com meu pai. E tudo que ele falava, eu aceitava. E isso nunca ninguém conseguiu tirar e nem quebrar. E isso manteve a identidade judaica. Eu me identifiquei com o judaísmo, inclusive na faculdade, né, estudando, e eu nunca fui assim de ir para a igreja, nunca me senti em casa. Isso sem querer ofender, lógico, é uma questão minha. Mas no dia que eu entrei na sinagoga, eu disse, aqui, é minha casa. Quer dizer, aquela coisa que é como os rabinos dizem, o Nefesh Yehudi, ela aparece naquele momento, você se identifica, é aqui que eu estou. E eu comecei a estudar e eu não sabia sobre essa questão das famílias cristãs novas, e comecei a partir daí, desses meus estudos, eu comecei a ver, comecei a entender o processo. Você tem essas histórias familiares e as pessoas não conhecem as tradições. E muitas vezes aqui no Nordeste, principalmente, você vê tradições judaicas e as pessoas não sabem. Eu faço o que a minha mãe fazia, o que a minha avó fazia, o que a minha bisavó fazia. Quando você vai ver, são tradições judaicas. Muitas das coisas que o nordestino faz tem alguma coisa, né? E, é claro, as pessoas procuram, e algumas, como eu te disse, só por curiosidade, e outras porque querem realmente voltar, retornar. E esse foi o meu processo. Eu tinha curiosidade, tinha interesse e fiz. No meu processo foi conversão, porque você tem que ver também
apesar de eu ter uma matrilinearidade, né, mãe, avó, bisavó e tal, eu não tinha a minha família católica. Minha avó fez 100 anos, fizeram uma missa, quer dizer, é uma família muito católica. Mas, então, o meu caso teve que ser conversão porque havia essa separação. A família deixou de ser judaica, apesar de ter a origem, se tornou católica. E eu que frequentava uma sinagoga que tinha 2 andares, que era enorme, aí aqui era bem pequenininha, só que na minha opinião ali, assim, era bem pequenininho, mas era muito honesto o que se praticava lá dentro, né? Assim, era pequeno, mas a gente via que as pessoas faziam um esforço muito grande de estar lá e de querer fazer funcionar, e de querer ter a vida em comunidade, né? Então, eu sempre gostei muito da comunidade daqui por isso, porque eu sempre achei muito sincero, né? Não tinha ninguém que estava lá só porque eu não tenho o que fazer, vou para a sinagoga hoje. Não. Já era tão difícil, né? Era tão difícil a gente conseguir as coisas, era tão difícil conseguir organizar, que todo mundo ia muito de coração aberto. Esse nosso grupo de hoje é do mesmo jeito, a gente não tem um espaço físico mais, mas as reuniões são feitas cada vez na casa de um, e você consegue sentir que é muito de coração, que é feito assim muito com muito amor assim ao grupo e sinceridade dentro da religião. Eu tinha algum conhecimento judaico, porque a melhor amiga da minha mãe em Brasília era judia. E ela seguia alguns preceitos, como, por exemplo, no Shabat, que começa na sexta-feira, os mais religiosos, por exemplo, não mexem, não acendem fogão, não acendem as luzes, né? Então, essa amiga da minha mãe pedia para minha mãe ir na casa dela, éramos vizinhas de prédios vizinhos, para fazer isso, acender as luzes ou ligar o fogão em algum momento. Então, eu já sabia que tinha alguma religião diferente daquela que eu via, né? De outras que eu conhecia. E quando eu cheguei no Bom Retiro, eu vi que havia uma diversidade muito grande mesmo, porque dentro da religião judaica, como na maioria das religiões, eu creio, tem os que são os que seguem muito, os que seguem médio e os que não seguem nada. E no Bom Retiro também assim acontecia, né? A gente faz parte dessa associação, a Sociedade Israelita do Ceará, onde congrega algumas famílias judaicas. Essa sociedade está ligada à Confederação Brasileira, a CONIB, é uma entidade federada, e então assim a gente se sente parte de uma coisa maior, né, no Brasil. Não estamos aqui isolados, a gente faz parte de um movimento judaico maior. Mesmo vivendo em uma cidade onde todo mundo é católico, e tem religiões muito maiores, né? Os judeus são muito poucos. Eu nunca pensei em seguir um outro caminho. Acho que porque tem muito a ver com a minha criação judaica. Eu sempre aprendi que as pessoas são diferentes, que as religiões são diferentes e que a gente tem que respeitar cada um. Eu acho que isso tem muito a ver assim com a visão do judaísmo. Né? Como eu falei, os judeus é uma religião muito fechada e que não fica tentando trazer outras pessoas, porque não faz sentido pra gente. Cada um tem a sua crença, cada um segue aquela religião que faz mais sentido pra você.